Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão à luz da palavra de Deus para iluminar a nossa caminhada. Queridos irmãos e irmãs, me peguei pensando nesses últimos dias o quanto nós, filhos e filhas de Deus, somos abençoados, principalmente por não experimentarmos durante muito tempo a sensação de arrependimento. Cada vez que nos deparamos em uma circunstância em que nos faltam as forças, em que somos obrigados a reavaliar a nossa vida, nossas escolhas, e em alguns momentos experimentamos dificuldades, limitações e angústias, aquela sensação de que tenhamos falhado em alguma escolha ou deixamos de nos proteger em alguma atitude, muitas das vezes dura pouco tempo, porque somos grandemente impactados com a graça, com o amor e misericórdia de Deus que nos assistem nesses momentos de dificuldade e angústia. A palavra de Deus registra um texto formidável, né, que nos faz pensar e refletir a respeito de como o Espírito Santo nos assiste nesses momentos em que nós estamos propensos a uma reflexão pessoal, estamos, de algum modo, sensíveis pela circunstância em que nos encontramos. Eu estou falando, obviamente, que é daquele texto poderoso da palavra de Deus, né, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, mas basicamente é o que está no trecho contido entre os versos 24 a 28. Ali diz o texto: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se nos detivermos, amados irmãos e irmãs, sobretudo no versículo 28, e lendo, né, inversamente a segunda parte do versículo, né, para aqueles que amam a Deus, né, e que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o seu bem. Quando nós dissemos daqueles que amam a Deus, nós estamos dizendo, obviamente, que é quando nós procuramos tomar nossas ações, iniciativas e escolhas, sempre sem esquecer dos princípios e valores os quais norteiam a nossa vida. Né? Isso significa que nós não temos carta em branco para fazer o que bem entendemos e depois, de alguma forma ou de outra, não arcarmos com as consequências. Essas, de toda sorte, nós sempre responderemos. Mas é mais fácil responder pelas nossas ações, em princípio, quando nós temos a certeza que estivemos motivados e guardados pelos princípios da palavra de Deus, de que somos assistidos no resultado dessas ações quando experimentamos as dificuldades, quando nos vemos em alguma encruzilhada, quando estamos tendo que responder pelos nossos atos. É por isso que eu disse no início da reflexão, dura pouco tempo o arrependimento daqueles que amam a Deus e que procuram pautar as suas ações nos seus melhores princípios. Digo isso, queridos irmãos e irmãs, porque somos chamados a fazer todas as coisas com o melhor de nós, a procurar sempre o bem das pessoas envolvidas, tanto quanto queremos o nosso bem, a fazer todas as coisas com dedicação, amor e carinho, mas ainda assim, nós, filhos e filhas de Deus, não estamos imunes às dificuldades, às limitações. E quase sempre, queridos irmãos, a gente sempre se pega se perguntando
quando estamos cansados ou frustrados ou colhendo os resultados das nossas ações. Por que fiz isso? Por que não agi daquele modo? Ou por que não me protegi? Né? Por que me expus a essa situação? Esse sentimento não deve durar muito tempo na vida dos cristãos, porque neste maravilhoso texto em que o apóstolo começa dizendo que fomos chamados na esperança, ele conclui dizendo que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, intercede por nós, e por esta graça maravilhosa, todas as coisas, de fato, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo quando erramos, até mesmo quando enfrentamos consequência dos nossos atos ou omissões, ainda assim somos abençoados por Deus, conforme a sua sabedoria, sua grandeza, capaz de transformar até mesmo o nosso infortúnio numa grande bênção, capaz de ajudar a restaurar as nossas próprias vidas, a refazer aquilo que precisa ser consertado, a levantar-se, erguer a cabeça, mudar o rumo, e se ainda é necessário, jogar tudo no chão, começar do zero e refazer a nossa própria vida. Portanto, eu pergunto a você, você também tem essa sensação? Dura pouco tempo a sensação de arrependimento para os filhos e filhas de Deus que o amam e guardam a sua palavra, porque o Espírito Santo os assiste. Vamos ouvir o cântico e nos inspirar para o nosso momento de oração e intercessão. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis.
Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, vamos orar neste instante, colocar nossas vidas, quem sabe a vida de um parente, alguém que você conheça que está lidando com a sua vida, com as suas escolhas. É sempre importante não perdermos de vista a esperança, né? A principal palavra desse trecho que nós lemos é a esperança. Nós fomos salvos em esperança. E a esperança, nós não a perdemos, mesmo quando nos vemos no senso comum em maus lençóis. Mesmo quando nos vemos naquele momento difícil de refazer, de consertar ou de arcar com os resultados das nossas ações ou omissões. Feche seus olhos. Pai bondoso, Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu imenso amor, mediado em nós através do teu Santo Espírito, que intercede constantemente pelas nossas vidas, conforme a grandeza e principalmente a tua boa vontade. Te louvamos também, ó Pai, porque não conhecemos o arrependimento. Sim, sabemos das nossas responsabilidades. Sim, reconhecemos que em muitos momentos precisamos consertar, refazer as coisas, pedir perdão, começar tudo novamente. Ó Deus querido, e te louvamos porque são experiências importantes do nosso amadurecimento, são experiências importantes para conhecermos o teu grande amor, são oportunidades que temos na nossa vida, ó Deus amado, para irmos sendo aperfeiçoados conforme o teu grande amor e misericórdia. Derrama a tua bênção, Senhor Deus, sobre teus filhos e filhas neste instante, fortalece as nossas vidas e dá-nos sempre força, alegria e coragem para nos reerguermos, para refazermos a nossa própria vida. E, Senhor Deus, que a esperança esteja sempre em nossos corações, mesmo quando precisamos refazer as coisas, recomeçar, reconstruir. Levanta-nos, ergue-nos sempre para o teu louvor. E nós oramos, ó Pai, sendo agradecidos por tudo. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, com muita esperança, muita energia, muita vontade de vencer. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. O Espírito Santo se move em você.